Bom, no último domingo, nós aprendemos sobre o Sola Fide. Quem lembra um pouco sobre o Sola Fide que nós aprendemos na semana passada? Nós estamos passeando agora, fazendo, não vamos chamar de passeio, vamos chamar de caminhada, uma jornada, dentro das 5 solas da Reforma Protestante, e no mês que vem nós vamos então entrar propriamente nas doutrinas da graça, onde nós vamos aprender um pouco mais teologicamente a respeito da nossa fé reformada. E na semana passada, então, nós aprendemos sobre o Sola Fide. Sola Fide significa somente a fé. São as 5 solas da Reforma Protestante. Já passamos pelo Sola Escritura, que é somente a Escritura como nossa única regra de fé e prática de vida cristã. Depois passamos pelo Solus Christus, que nos mostra que somente Cristo é capaz de ministrar a salvação ao homem pecador. Na semana seguinte, então, que é a semana passada, aprendemos sobre o Sola Fide, que é o sola fé. A fé como único instrumento para alcançarmos, não, para recebermos a salvação que Cristo já alcançou para nós. Não é por obras, mas é por fé, diz a palavra de Deus. Então, hoje a mensagem vai ser o 4º sola, que é o Sola Gratia. Parece graxa, Sola Gratia. Mas é esse nome mesmo porque a gente não tem a pronúncia do espanhol aqui na nossa cultura. Mas se a gente fosse tentar do espanhol não, do latim, Se a gente fosse tentar no latim, seria mais ou menos alguma coisa como Sola Gratia. Não sei se isso parece meio italiano também, eu não sei. Vamos ficar na pronúncia que a gente conhece, que é o Sola Gratia, ou somente a graça. Então, na semana passada, vimos que a salvação não é por obras, mas somente pela fé em Jesus. Vimos também que, diante de vários textos bíblicos, nada do que fazemos é capaz de convencer Deus a nos salvar, e nem a deixar de nos salvar, no sentido daqueles que perdem a salvação. Isso porque Deus não pode ser influenciado por nenhum de nós. Nada do que a gente faça é capaz de influenciar o amor de Deus. Ele simplesmente nos amou por completo e por inteiro. Não há mais nada a ser feito, não há mais nenhum preço a ser pago, só basta acessar aquilo que Cristo já fez por nós. Sim ou não? Sim, muito bem. Vimos também que não é pelo fato de sermos salvos unicamente pela fé que agora podemos viver do jeito que queremos. Aprendemos isso àquela luz do texto de Tiago 2, que é usado para fazer essa concorrência entre salvação pela fé e salvação por obras. Aprendemos que a salvação não é por obras. Tá, mas e o texto de Tiago 2, que diz que a fé sem obras é morta? Ali está falando de uma fé falsa, aquela fé fingida, que é só falada da boca para fora. Lembra que Tiago até usou um exemplo no texto bíblico, que ele diz assim, o que adianta o irmão falar para você que está com fome, que está com frio, que está com sede, que está precisando de uma carona para o culto, e você só dizer para ele, olha, que Deus te abençoe e leve a providência até você. Vou orar pela sua vida para que tudo dê certo. Quando, na verdade, o que Deus espera de nós é essa fé que se manifesta em obras, essa fé salvífica, salvadora, que se manifesta nas boas obras, as obras de justiça. Então, nós não fazemos obras para sermos salvos, mas fazemos obras porque somos salvos. É diferente. Não é para conquistar algo, é porque já foi conquistado e o reflexo da salvação que eu e você recebemos é as boas obras. É aquele que estende a mão e ajuda o seu irmão, é aquele que olha para o necessitado, é aquele que tem atitude. É isso que aquele texto de Tiago está falando. Olha, se você só diz que tem fé, mas não age como um cristão, você diz que é salvo, mas não tem postura de quem foi salvo, a sua fé é uma fé morta. Ela é dita da boca para fora, uma fé mentirosa. É isso que aquele texto estava nos dizendo. Certo? Essa era a doutrina do Sola Fide, somente a graça. Então, hoje, do Sola Fide, somente a fé. Então, hoje nós vamos entrar nessa doutrina do Sola Gratia, que é o somente a graça. E ela está intimamente ligada ao que vimos semana passada. Ela é uma continuação. Tanto é que alguns textos, eles são usados para ambas as doutrinas, tanto para a fé quanto para a graça. O mesmo texto embasa essas duas vertentes, ok?
não há como falarmos de justificação pela fé sem falar da graça que permite isso. O texto de Efésios, ele vai nos dizer: pela graça vocês são salvos mediante a fé. O que é a graça? A graça nos deu o acesso à salvação, permitiu que fôssemos salvos. E a fé é o instrumento que acessa essa salvação. Bem tranquilo, né? De entender. Então, uma coisa está ligada à outra. Vamos para o texto de Romanos 5, versículo 12. Achou aí? Deu tempo, né? Se você não achou, tem aqui projetado no telão. Romanos 5, do versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Esse é o texto que a gente vai ler hoje, que a gente vai trabalhar, e vai ser justamente a graça de Deus no processo da salvação. E a gente tem que começar pelo início, entendendo o estupim disso tudo. O que é a graça, afinal de contas? A gente fala muito sobre isso, né? A graça, a fé, a justiça, a misericórdia. Mas o que é a graça? Vamos lá. Graça é o favor que eu não mereço, mas eu recebo. É algo que eu não merecia ganhar de jeito nenhum, mas ainda assim, Deus olhou para mim e disse: esse cara vai receber, essa moça vai receber. Isso é graça, é o favor imerecido, que no aspecto da salvação do homem, ela caminha lado a lado com a misericórdia, que é o quê? O contrário, que é justamente algo que eu mereço, mas eu não recebo. Ou seja, merecíamos a condenação de Deus, sim ou não? Sim, porque somos todos pecadores. Agora, Deus nos condena? Não. Por quê? Por causa da misericórdia. Só que, além de Ele não nos condenar, Ele ainda foi além. Ele ainda fez algo muito mais precioso e valioso. Ele ainda nos deu a salvação. Além de não nos condenar, Ele nos salvou. Merecíamos ser salvos? Não. Merecíamos ser condenados? Salvos não. Mas somos salvos? Sim, por causa da graça. Então, pela misericórdia, Deus nos tirou do inferno, mas pela graça Ele nos deu o céu. Entendeu? A misericórdia tira o castigo, a graça atrai o favor de Deus. Então, isso é para ficar exemplificado aí, a gente não esquecer mais. E a gente pode até usar um exemplo mais próximo aí do nosso cotidiano, para ficar ainda mais fácil de a gente entender. Quantos aqui têm filhos? Bastante gente, né? Acho que a maioria. Se eu perguntar quantos são filhos, todos vão levantar a mão, né? Óbvio, você não nasceu do pé de bananeira, você nasceu da mulher. Então, e nem veio do macaco. Tá, isso é uma discussão para outra hora. Se você tem filhos, você sabe que muitas vezes o seu filho faz coisas que tiram a sua paciência. Além de tirar a sua paciência, ele faz coisas que afrontam o ensino que você está dando para ele. Vai diretamente em choque com aquilo que você instruiu ele a fazer. Você disse, não mexe. Ele foi lá e mexeu. Você disse, não pega. Ele foi lá e pegou. É assim ou não é? Claro. Não é só na minha casa que acontece isso. Nós casados também passamos por isso. Às vezes a mulher diz não faz, a gente faz e entra nesse mesmo embate. Mas deixa para lá. E mesmo assim, mesmo ele fazendo o que te contraria, mesmo o Andrei, quando era pequenininho assim, aquele menininho ranhento, desobedecia a mãe dele, ainda assim, chegava na época de Natal, no aniversário, você dizia, poxa, ele não fez tudo que eu esperava que ele fizesse. Ele até talvez tenha se comportado meio mal esse último mês.
tirou umas notas meio baixas na escola, mas ainda assim, eu vou dar um presente para ele. Eu não vou deixar passar em branco essa data. Não era assim que a gente faz? É assim, irmãos. Isso é o quê? Isso é graça. Não merece, mas recebe. Aí você diz, eu vou surrar esse moleque. Eu vou deixar essa menina de castigo uma semana agora, sem comer chocolate. Aí daqui a pouco ela vem, o teu filho vem, te abraça, faz um carinho, diz assim, te amo, mamãe, te amo, papai. Aí o coração amolece, né, Lucas? O coração amolece. Ai, tá bom, deixa pra lá. Pensando bem, eu acho que eu não vou ser tão ruim assim. Segue em frente aí. Papai perdoa, mamãe perdoa. Isso é o quê? Misericórdia. Merecia o castigo, não recebeu. Não merecia o presente de Natal, mas vai ganhar. Graça. Fácil, né? De entender. Acho que assim fica bem claro. Mas uma coisa é fato, é que nós somos ensinados desde pequenininhos a viver em algo chamado meritocracia. Fazer por merecer. Se comportar para ganhar algum benefício. Olha, se você comer tudo, vai ganhar a sobremesa. Se a gente sair e você não se comportar mal, você vai ganhar um sorvete depois do passeio. Se você tirar boas notas, você vai ganhar um celular novo no final do ano. É só eu que faço isso lá em casa? Não, né? A gente faz, né? Todo mundo faz. O que é isso? Meritocracia, recompensa pelo esforço. Só que a graça é justamente o contrário do mérito. É aí que entra o X da questão. Ela é o contrário do mérito, o contrário do esforço. Enquanto no mérito eu tenho que fazer algo para merecer uma recompensa, na graça eu não preciso e nem consigo fazer nada para convencer Deus a me salvar. Está entendendo? Nada do que eu faça é capaz de convencer Deus a me salvar. Nada do que você faça é capaz de mudar a ideia que Deus tem a respeito de você, do quanto Ele te ama. Você com certeza já ouviu falar que nada do que você faz é capaz de fazer Deus te amar mais. E também nada do que você faz é capaz de fazer Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama por completo. E o que Ele determinou para a sua vida já foi decretado, já está determinado. Você não consegue mudar Deus pelas suas atitudes. E nós não conseguimos, então, atrair o favor de Deus, porque Deus derrama do seu favor, da sua graça, gratuitamente, sem a gente precisar fazer nada. É graça de Deus. E justamente porque a graça é algo que eu não mereço, que eu não fiz para receber, mas ainda assim recebo. É o favor de Deus derramado gratuitamente de acordo com a sua vontade e não de acordo com o quanto eu consigo convencer Deus a me agraciar. A gente tem muito disso, né? Eu vou fazer para ganhar um pontinho com Deus. Eu vou fazer para que Deus olhe com um pouco mais de carinho para isso que eu estou pedindo para Ele. Irmãos, isso é mérito. Você está tentando comprar Deus com as suas obras. E Deus não se compra. Deus te abençoa pela graça. Não é pelo que você faz. É graça. Favor imerecido. Ponto. Então, temos que parar de tentar convencer, barganhar, influenciar Deus. Deus não se influencia pelo que eu e você fazemos. Deus é quem nos influencia, ou pelo menos deveria influenciar, né? Romanos 3, lá no versículo 23 e 24, o Adriel não está ali, eu acho, né? Romanos 3, 23 a 24 diz assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Coloca para nós, Adriel, ele voltou lá. Romanos 3, versículo 23. Projeta na tela aqui para a gente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos? Todos. Próximo. Opa, aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados mediante esforço. Justificados mediante pontos que acumulamos diante de Deus. Não. Justificados gratuitamente.
Ou seja, sem nada em troca, sem fazer por merecer, somente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. A graça é de graça e não nos cobra nada por isso. Esse é justamente a sola gratia que nós estamos estudando hoje. E olha só, eu não gosto de usar essa tradução, a NTLH, nada contra quem usa, mas eu não gosto de utilizar ela. Mas eu gostei muito, especificamente desse verso 24, o início em que ela fala assim, ó, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus salva. Colocou ali? Pronto. Pela sua graça e sem exigir nada. Deus não te pede nada, irmãos. É favor de Deus sobre a sua vida. É graça. Se houvesse alguma coisa que eu e você precisássemos fazer ou conseguíssemos fazer para sermos salvos, então a salvação não seria por graça, seria por mérito, seria por esforço, seria pelo tanto que eu me esforcei e me empenhei diante de Deus para ser bonzinho. Aí chega lá no dia do juízo final, Deus diz assim, agora sim, você foi fiel até o fim, aí eu vou agora te salvar porque você fez por merecer. Não, irmãos, ela teria um preço e não é isso que a Bíblia diz. Romanos 11:6 para nós, aqui na tela, diz assim, ó, se é pela graça, já não é por obras, do contrário, a graça já não é graça. A palavra de Deus é muito clara em nos ensinar que Deus não nos salva pelas obras que praticamos, nem por méritos pessoais que possamos conquistar ou pelo tanto que nos esforçamos. Somos salvos pela graça. Ponto final, irmãos, ponto final. E aí tem muita gente que diz assim, ó, você encontra gente lá fora, dentro da igreja não, mas você encontra gente lá fora que fala assim, ó, nossa, eu não busco Deus e eu não vou na igreja porque eu ainda estou muito errado nas minhas atitudes. Eu ainda estou bebendo, eu ainda estou fumando, eu ainda estou fazendo as coisas erradas, então por isso eu não estou buscando a Deus. Mas quando eu me consertar, quando eu mudar, quando eu melhorar, aí sim eu vou para a igreja, daí eu vou buscar a Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Já, né? Tá bom. É justamente esse ponto, essa fala, são de pessoas que não entenderam que não há mérito pessoal na nossa relação com Deus. Não significa que Deus vai te deixar do jeito que você está, fumando, bebendo, agora eu estou na graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, a gente já falou sobre isso, e vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas é o fato de que não há mérito na nossa relação com Deus. Se eu achar que eu preciso ser bom o suficiente para me aproximar de Deus, eu estou fugindo da graça. Se eu achar que eu tenho que ser bonzinho, está totalmente perfeito para ir na igreja, para ter relacionamento com Deus, então eu estou justamente nesse âmbito que a graça vem desconstruir, eu estou no âmbito do mérito. Eu estou no relacionamento com Deus por interesse, achando que Deus está interessado no que eu estou fazendo e não no meu coração. E é justamente nesse ponto que faz a graça ser graça. Nunca, nunca, nunca seremos pessoas boas o suficiente para sermos aceitos por Deus. Nunca, irmãos, nada do que a gente faça vai nos tornar perfeitos o suficiente para sermos aceitos por Deus. Mas Ele nos aceita mesmo assim. E aqui está o que a gente chama de o escândalo da graça. Porque são homens pecadores, injustos, imperfeitos, sendo aceitos sem nenhum esforço, sem nenhum mérito, de mãos vazias, diante de um Deus que é santo, perfeito e justo. Efésios 2, 4-5, projeta para nós aqui. É isso, irmãos, esse é o escândalo da graça. Homens pecadores, imperfeitos, injustos, sendo aceitos sem nenhum mérito e sem nenhum preço pago por um Deus que é santo, justo e perfeito, porque o preço já foi pago por Jesus. Você não precisa pagar o preço. Sabe que aquela fala comum no meio da igreja que diz assim, eu vou pagar o preço para alcançar esse propósito que eu estou fazendo com Deus. Isso é doutrina, irmãos, de mérito. Você não precisa pagar o preço foi pago. Você precisa fluir na graça de Deus. A graça te abençoa, a graça te sustenta, a graça
te alcança sem você merecer. Não é porque você é bom, é porque Deus te ama. Mesmo você sendo assim, cabelo bagunçado, orelha suja, Deus te ama. Deus nos ama, irmãos, é isso. Olha só o que diz Efésios 2, 4 a 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. O texto aqui, ele está dizendo que nós ainda estávamos mortos quando Deus olhou para nós e disse: eu quero esses camaradas comigo. Nós não éramos santos, não éramos justos, não éramos bons, nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, espiritualmente acabados, e Deus olhou e disse assim: eu quero eles comigo. Então nós fomos aceitos por Deus lá desde antes de nós fazermos algo para merecer. Perceba como Ele nos quis sem que a gente precisasse fazer nada por isso. Então essa ideia de que obedeça e você será aceito não faz sentido na perspectiva cristã. Você dizer assim, você tem que obedecer para ser aceito por Deus. Não, irmãos. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Obedecemos porque fomos aceitos. É aquele reflexo das obras que a gente viu semana passada. É a mesma ideia, é a mesma perspectiva. É isso. Deus, na sua infinita graça, já nos aceitou quando ainda éramos desobedientes. Então agora, a obediência é esse reflexo da salvação. Não é mérito, você não tem que ser obediente a Deus para tentar conquistar o favor de Deus, para tentar ser salvo por Deus, não. Você tem que obedecer a Deus, aos seus mandamentos, porque você foi salvo. É o que Ele espera de você. Projeta para nós 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, ali no capítulo 1, verso 14 e 15. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. A partir do momento que você recebe a salvação, que Deus diz assim, vou salvar esse pobre pecador. Quando você é salvo, você sai do estado da ignorância, e é isso que a palavra está dizendo, você não pode mais ficar fazendo aquilo que você fazia antes de ter Jesus na sua vida. Não condiz mais com a sua nova natureza, não condiz mais com a vida que Jesus colocou na sua vida. Entendeu? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Ou seja, santidade, obediência é um reflexo da salvação de Deus na vida do cristão. Não é um protocolo que seguimos para sermos salvos. Vou fazer uma semana de jejum, uma semana de santificação no monte para alcançar a minha bênção. Está errado. É graça derramada de Deus sobre a sua vida. Você tem que ser obediente não para atrair o favor, mas porque você já está debaixo do favor de Deus. Agora você anda em obediência. A perspectiva tem que mudar. A nossa percepção tem que mudar. E quando a nossa visão muda, o nosso relacionamento com Deus também muda. Porque a gente para de se relacionar com Deus por interesse. A gente para de tentar comprar a Deus com aquilo que fazemos, ou até que deixamos de fazer. Deus não se vende, irmãos. Deus não se compra. Você simplesmente tem que ser obediente porque você foi salvo. E diante desse texto de 1 Pedro que acabamos de ler, nós podemos dizer que a obediência é o fruto mais sublime da graça do cristão que entendeu verdadeiramente a graça de Deus na sua vida. Graça essa que não se aplica só no âmbito da salvação. A graça de Deus não é só para te salvar. A graça de Deus ela está em todo o restante da sua vida. Ou seja,
o trabalho que temos é fruto da graça de Deus. O talento que você tem para fazer o que você faz é fruto da graça de Deus. A saúde que você tem é graça de Deus sobre a sua vida. A sua família é graça de Deus. Seus filhos são graça de Deus. A roupa que você está vestindo é graça de Deus. Porque tem gente lá fora que não tem o que vestir. O salário que você recebe é graça de Deus. Os recursos, a casa, a saúde, tudo na nossa vida é fruto da graça de Deus. Não é mérito nosso, não é glória nossa, foi Deus que nos deu. Então a gente não pode dizer assim, não, pastor, o meu carro fui eu que trabalhei, eu conquistei o salário, fiz o financiamento lá e estou pagando a parcela porque eu trabalho. Sim, mas e o trabalho que você tem? Quem te deu? O recurso que hoje você tem nas suas mãos, quem te deu? Foi Deus. Foi Deus. Se não fosse Deus na minha e na sua vida, seríamos todos desgraçados, fora da graça, né? Seríamos todos desgraçados, irmãos. E esse entendimento de que o que temos é graça, não é mérito, tem que gerar em nós, primeiro, gratidão, porque Ele, sem que nós precisássemos fazer nada, nos agraciou, nos abençoou e nos escolheu. E segundo, além de gratidão, tem que gerar obediência. É o texto que lemos de 1 Pedro, obediência. Então foi Deus que nos deu a nossa inteligência, Deus que nos deu nossas habilidades, Deus que nos deu inclusive as oportunidades de prosperar. Sabe aquela porta que você diz assim, essa porta foi Deus que abriu? É Deus, é graça. Aquelas coisas que acontecem do nada, aquela venda que tu nem esperava do imóvel, Jonathan. O cliente liga e diz assim, Jonathan, lembra de mim? Não. Pois é, eu vi um imóvel contigo aí há 2 anos atrás e agora eu decidi comprar. É graça, é favor de Deus sobre a nossa vida sem que a gente mereça, sem que a gente faça nenhum tipo de esforço ou tenha qualquer mérito diante do Senhor. Por causa do quê? Do quanto demonstramos, do quanto fomos bonzinhos? Não, mas unicamente da graça dele. Não merecemos parabéns, não espere de Deus agora porque você vive debaixo da graça, você diz assim, agora eu vou obedecer ao Senhor. Não espere de Deus parabéns, não espere de Deus um nossa, que joia, um muito obrigado, não, nenhum elogio, porque afinal não é mérito, é reflexo, é fruto de Deus. E eu quero finalizar a nossa mensagem de hoje relembrando um alerta que nós falamos na semana passada e que eu dei uma pincelada ainda há pouco. Se vivemos na graça, significa que podemos viver do jeito que quiser? Só porque a graça é graça, o favor de Deus agora está sobre mim, significa que eu posso viver do jeito que eu bem entender, fazendo qualquer coisa? Não, é claro que não, de jeito nenhum. Romanos 6, 1 a 2, Adriel, por favor. Romanos 6, 1 a 2 diz assim, o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Não é porque a graça não nos cobra nada em troca que ela nos dá uma autorização em branco para ficar pecando por aí, irmãos. Isso não é graça, isso seria a hipergraça, que é uma teologia muito perigosa. Não é isso que nós acreditamos. A graça de Deus nos abençoa sem que a gente precise fazer nada, mas ela também gera um reflexo, gera um fruto de obediência na nossa vida, de santidade, de gratidão. Ela nos muda e não nos faz querer mais a velha vida de pecado. E foi isso que Paulo alertou para a igreja de Corinto. 2 Coríntios 6:1 ele diz, nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Isso é forte. Não recebam em vão a graça de Deus. Se você foi agraciado pelo Senhor, Deus te salvou, te escolheu, derramou da graça dele sobre a sua vida, não viva em vão. Não faça essa graça do Senhor, esse presente que ele te deu, ser em vão. É isso que Paulo está dizendo. Não podemos receber a graça de forma inútil.
e continuar do mesmo jeito que vivíamos. A graça precisa nos transformar, precisa mudar nossa mente, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas intenções do coração. A graça precisa gerar essa transformação na vida do crente, irmãos. Senão, estaremos incorrendo nesse perigo que Paulo alertou, de receber a graça em vão. Aqueles que recebem da graça e continuam vivendo de qualquer jeito, infelizmente, receberam a graça de Deus em vão, porque não foram transformados, não foram mudados, sendo que a intenção de Deus é o quê? Que uma vida de santificação seja a resposta certa a essa graça que nos alcançou. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui novamente. E aí, eu te pergunto, diante de tudo que foi exposto, você ainda acredita que algum mérito pessoal seu, algum esforço, alguma coisa que você faça, pode afetar o desenvolvimento da sua salvação e do seu encontro com Deus? Ou que você precisa fazer algo para merecer a salvação do Senhor? Eu espero que a sua resposta seja não. Você ainda acredita, talvez, que no último dia, quando estivermos diante do Senhor, bateremos no peito e diremos, eu consegui. Não, irmãos, de maneira alguma, isso não é graça, isso seria mérito, salvação por mérito. Eu e você nunca conseguiremos fazer algo bom, grande ou forte o suficiente para merecer o favor de Deus. Ele simplesmente escolheu nos amar e nos agraciar de graça, como disse a palavra de Deus, gratuitamente. Então, a sola gratia, ou somente a graça, é essa doutrina de que chegaremos diante de Deus, literalmente, de mãos vazias. Grave isso. A doutrina da sola gratia é a doutrina de que chegaremos diante de Deus de mãos vazias. Não teremos nada para apresentar que justifique a nossa salvação. Nada que possamos mostrar para o Senhor e dizer, olha como eu fui bom, olha o que eu fiz no teu nome, olha para quem eu preguei, olha quantos versículos eu compartilhei no meu Instagram. Isso seria mérito, mas não teremos nada para apresentar diante de Deus. E é assim que tem que ser. Caso contrário, não seria graça, seria mérito, seria esforço. Mas justamente porque não depende de nós e nem das obras que praticamos, é que somente a graça, mediante a fé, é necessária para a salvação. E aqui eu quero encerrar com uma frase de Lutero que diz assim, por merecimento eu ganhei o inferno, mas pela graça eu ganhei o céu. E aqui nós encerramos a nossa mensagem de hoje. Quero convidar a igreja a fechar os olhos por um instante. Pode deixar isso, deixa o resumo na tela para nós.